No vídeo de hoje nós vamos conversar um pouco sobre bipolaridade, mas esse vídeo eu vou fazer mais especificamente para aquelas pessoas que convivem com bipolares, a gente possa ser mais assertivo e contribuir para que esse tratamento traga o bipolar para a eutimia. Vejam, o objetivo do tratamento do bipolar é trazê-lo para a eutimia. O que é eutimia? Eutimia é o estado de humor normal, ou seja, ele não está nem em hipomania ou mania e também não está depressivo. Ele tem variações de humor dentro da faixa de normalidade. Então o objetivo desse tratamento é isso, trazer aquele paciente para a normalidade do humor e da energia, uma vez que a bipolaridade não é só uma doença do humor, e sim também da energia psíquica e física. A gente precisa, para começar a falar de bipolaridade, desmistificar um pouco a doença, que muitos acreditam quando a gente fala de bipolaridade, que a bipolaridade é um tipo de loucura, que o paciente fica inválido, e isso não é verdade. Existe uma fase da doença do bipolar tipo 1, onde ele pode apresentar sintomas psicóticos. O que é isso? Se afastar da realidade, né? Vivenciar uma realidade naquele momento que na verdade não existe. Mas isso são sintomas de uma fase da doença. Tratado isso, a gente tem remissão do quadro. Então, bipolaridade e loucura são coisas bem diferentes. Outra coisa, a gente precisa tomar cuidado para não banalizar a doença. Muito comum a gente ver pessoas falando, mas fulano é bipolar, ciclano é bipolar, ou então, bipolar é aquele que está rindo de manhã e chorando à noite. Isso não é verdade. Bipolaridade é uma doença complexa, que traz muitos prejuízos aos seus portadores, aos familiares. É uma doença que rouba muita coisa desses pacientes, né? Rouba emprego, rouba relacionamentos, amigos. Então, além dos prejuízos da própria saúde psíquica e física, né, também traz prejuízos afetivos, prejuízos financeiros. Então, é uma doença que a gente precisa tomar cuidado para não banalizar, tá certo? Muito bem, então o objetivo desse vídeo é conversar um pouco sobre como a gente deve abordar, como a gente pode contribuir com o tratamento e com aquela pessoa que a gente gosta, aquela pessoa que a gente ama, que é bipolar. Primeiro vamos falar do ambiente onde está inserido essa pessoa. Quando eu digo ambiente, eu estou falando dos sons do ambiente, da rotina daquela casa. Vejam, os bipolares, eles precisam, principalmente quando estão em hipomania, de um ambiente tranquilo, com som baixo, com luzes mais baixas. Por quê? Tudo aquilo que estimula o sistema nervoso central do bipolar, na hipomania, vai piorar o quadro, vai servir como combustível para aquela hipomania crescer e poder chegar até uma mania franca. A gente sabe que na hipomania a irritabilidade ela é muito presente, a ansiedade é muito presente. Na verdade, o quadro ansioso, ele pode ser uma comorbidade da bipolaridade, o que é muito comum, né? A gente tem bipolares que também têm transtornos de ansiedade. Vejam, então o ambiente ele deve ser confortável. Confortável não quer dizer luxuoso, tá, pessoal? Confortável no que eu digo assim, a sons, a luzes, muita bagunça, brigas, e você não pode expor o bipolar, principalmente durante uma hipomania, a situações extremas, estressantes. Por quê? Isso serve como combustível para essa hipomania crescer e passar até por uma mania franca, né? Então a gente precisa ter cuidado com aquelas situações que estimulam ainda mais a hipomania desse paciente. Quando o paciente está em hipomania, eu não devo trazer problemas para esse paciente, né? Eu não devo irritá-lo ainda mais, eu não devo pedir para que ele solucione problemas naquele momento, eu tenho que poupá-lo naquele momento. Não é que o bipolar não pode ter problema na vida, mas no momento de crise, onde ele está irritado, com o pensamento acelerado, com a fala acelerada, eu vou ter que poupá-lo, até porque qualquer decisão que ele tomar nesse momento pode ser uma decisão equivocada. Então, evitar de trazer problemas para que ele apresente resolução naquele momento. Evitar também as falas, os assuntos que você sabe que ele não gosta de falar, assuntos que deixam ele mais irritado. Então, nesse momento, a gente poupa para que ele possa voltar com mais rapidez para a eutimia, para aquele humor mais estável, tá certo? A gente precisa supervisionar as vontades desse paciente. Como assim? Quando eu digo supervisionar, é de maneira sutil, sinta invadido, né? Por exemplo, é muito comum na hipomania e na mania o paciente apresentar falas de grandiosidade. Por exemplo, eu quero comprar um apartamento, eu vou comprar um carro zero, ou então querer fazer negócios
acima daqueles valores que ele pode assumir. Então você chega para esse paciente nesse momento e fala, olha, essa vontade, esse pensamento que você decidiu agora, isso pode ser um sintoma da tua doença. Começar a mostrar para ele que o que ele está vivenciando a nível de pensamento, ao invés de ser uma ideia mirabolante que ele teve, pode ser simplesmente um sintoma da doença, né? Alguns casos é preciso até falar, olha, me dê o teu cartão de crédito, que ele não cometa situações onde ele vai ter muitos prejuízos financeiros. Então, supervisionar essas coisas. Ah, mas sempre eu devo ficar atento assim? Não, nas fases que ele está em hipomania ou mania. Mas, doutor, como é que eu percebo que o paciente está em hipomania? Você percebe porque ele fica com a fala rápida, ele faz as coisas rápidas, então ele vai comer, ele come muito rápido, ele toma banho muito rápido, ele fala várias coisas e se perde no raciocínio. Então você já percebe que esses sinais são sinais de hipomania. Ele está mais ansioso, ou então ele começa a comprar muito. Agora com essa questão de compra pela internet, então o paciente começa a gastar muito dinheiro com compras pequenas, com coisas que ele não necessita. Ele começa a ter menor necessidade de sono, né? Então isso quer dizer que ele está entrando num quadro de hipomania. Nesse momento, o que eu tenho que fazer? Com relação ao ambiente, aquilo que eu falei. Deixa um ambiente mais tranquilo, menos som alto, menos ruídos, iluminação mais tranquila, mais amena, trazer poucos problemas para esse paciente nesse momento, ou nenhum, se for possível poupá-lo, e ficar supervisionando as coisas que ele está falando, supervisionando no sentido de alertá-lo que isso pode ser um sintoma da doença e não, na verdade, um desejo que ele tem nesse momento. Incentivar o uso da medicação. Vejam, existe um preconceito muito grande com o uso de medicação psiquiátrica. E às vezes a família do bipolar também tem esse preconceito. E às vezes a própria família fala, para de tomar esses remédios, porque não entende aquele comportamento que ele tem como doença, né? E sim como que faz parte da personalidade do indivíduo. Então, supervisionar essa medicação, se preciso, dar essa medicação para esse paciente nos momentos de crise, né? Até porque nos momentos de hipomania e mania, esse paciente ele vai se sentir muito bem e ele pode achar que não precisa mais da medicação, né? Quando iniciar uma nova crise, percebo se ele não fez nada de errado, se ele não parou de tomar a medicação, se ele não está dormindo pouco. Outra situação que nós precisamos lembrar o bipolar é que o sono é extremamente importante. É tão importante quanto a medicação, quanto a psicoterapia. Então, assim, se ele começar a perder horas de sono, ficar acordado até muito tarde, então orientá-lo, lembrá-lo dessa situação que não pode, que o humor pode descompensar por conta da falta de sono, a privação de sono. Os pensamentos grandiosos, eles são muito perigosos durante a mania e a hipomania, porque eles se expressam também em comportamentos perigosos, né? Então, por exemplo, o paciente se sente super poderoso, começa a dirigir em alta velocidade, ele pode buscar relações sexuais sem preservativo, sem se proteger, né? Porque nesse momento ele está achando que nada de ruim pode acontecer com ele, né? Então, quando você perceber que esse paciente está com humor exaltado, com humor elevado na mania ou na hipomania, lembrá-lo dessas situações, falar, olha, isso pode ser um sintoma da doença, procura seu médico, vê se ele vai mexer na tua medicação, porque a gente poupa, a gente evita de ter maiores prejuízos. A importância do sono, como eu disse, né? Às vezes o paciente começa a descompensar com a menor necessidade de sono. Essa pode ser o primeiro alarme que o humor do paciente vai descompensar. Alterações do fuso horário. Por exemplo, o paciente viajou, foi para outro país e mudou o fuso horário. Isso pode ser um fator de estresse para desencadear uma crise. Então, ficar de olho, ficar atento a essas situações. Ficar de olho em crianças que são filhos de bipolares. Por quê? A doença, a causa dessa doença é principalmente a causa de herdabilidade, a causa genética. Então, filhos de bipolares têm uma chance muito grande de serem bipolares também. Então, ficar de olho, porque a bipolaridade é uma doença que ela pode aparecer na infância, apesar de aparecer mais no final da adolescência e começo da vida adulta, mas pode aparecer na infância também. Principalmente, agora, essa é uma das questões mais importantes, monitorar se não há uso de álcool ou drogas. A bipolaridade, ela pode trazer como comorbidade o uso ou a dependência de álcool e drogas. E durante o curso da hipomania e da mania, esse uso pode ficar aumentado. Alguns bipolares, eles fazem o uso
durante um tempo e depois param, eles não criam essa dependência. Outros, infelizmente, criam a dependência e a gente tem que tratar duas situações, o transtorno bipolar e a dependência química. Então, supervisionar se não há uso de álcool e drogas lícitas e as ilícitas também, tá? Quando eu digo drogas lícitas, medicações, né, benzodiazepínicos, estimulantes, enfim, essas medicações que atuam no sistema nervoso central. Veja, pessoal, após o diagnóstico, o bipolar ele precisa reconstruir a sua vida, ele precisa reconstruir o olhar que ele tem para a vida, ele precisa mudar hábitos. E é muito importante o papel da família, do namorado, da namorada, dos amigos, para que tenha a compreensão que momento esse paciente está vivenciando. Os bipolares que estão em momentos depressivos, a gente precisa respeitar o espaço dele. Muitas vezes o bipolar não vai querer conversar com ninguém, e não é porque ele não gosta ou porque ele está com raiva de alguém, é porque ele não está realmente disponível internamente, né? Então, os momentos de depressão é preciso supervisionar, olhar, não deixar esse paciente sozinho, se possível, estar sempre por perto, oferecer ajuda, oferecer os ouvidos, oferecer o ombro, né, e respeitar até que ele queira novamente conversar com as pessoas, orientar a buscar a ajuda do médico novamente, se for preciso mexer na medicação. Então, esse paciente ele passa por uma reconstrução no momento que ele ganha esse diagnóstico, né? E a família também recebe esse diagnóstico junto. Então é importante que se crie uma rede de apoio em torno desse paciente, porque em muitos momentos da doença ele vai precisar dessa rede de apoio. E essa rede de apoio é formada pelos profissionais que estão atuando, né, pelo psicólogo, pelo psiquiatra, pela família, pelos amigos. Procurar instituições onde possa oferecer ajuda, por exemplo, a Brata aqui em São Paulo. Enfim, pessoal, espero ter ajudado com o vídeo. Se ficou alguma dúvida ou algum questionamento que vocês queiram fazer, pode deixar nos comentários que eu responderei a todos. E eu vou pedir para vocês que acionem o sininho aí para quando a gente colocar novos vídeos vocês recebam. E também se inscrevam no nosso canal, que vocês ajudam bastante a gente a continuar divulgando informações sobre saúde mental. Um abraço e até a próxima.